E aí pessoal, vamos aqui para mais um videozinho. Esse vídeo falando aí sobre os conjuntos numéricos. Vamos visualizar aqui, ó, que isso é bem fácil, uma revisãozinha bem tranquila. Então vamos lá. O que são conjuntos? Quando a gente fala em conjuntos, é um grupo de elementos com características semelhantes. Como assim, ó? Presta atenção. Por exemplo, um conjunto de pessoas. É um conjunto que só tem pessoas. Então, qual a semelhança? Somente ter pessoas. Um conjunto de carros. É um conjunto que, quais são os elementos? Carros. Ou seja, ele só contém carros. Agora, ó, visualiza. Se eu quiser subdividir aqui, ó, esse conjunto de pessoas em dois grupos. Por exemplo, um conjunto aqui, um conjunto de mulheres. Ou seja, só terão pessoas que são mulheres. E eu colocar aqui outro conjunto de homens, ou seja, quem são os elementos que vai ter aí? Somente homens, ok? Tranquilo. O mesmo acontece com os números. Visualiza aqui, por exemplo, ó, 1 é um número, ok? 6,5 também é um número. Raiz de 2 também é um número. Menos 3 também é um número. Só que esses números apresentam características diferentes. Então, aí que entram nossos conjuntos numéricos, que vamos subdividir aí, ó, esses números aí, ó, em números naturais, inteiros, racionais, irracionais e o conjunto disso tudo aí, números reais. Bora visualizar aí como funciona essa questão. Ó, por exemplo, quem são os números naturais? O conjunto dos números naturais são representados pela letra N. Quem são? Por exemplo, aqui, ó, quem são o conjunto dos naturais? O 0, 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 1000, 100. São o quê? Números exatos positivos, certo? Os números inteiros, ele é representado pela letra Z. Esse Z vem da palavra Zahl, que em alemão significa números. Ok, então quem são os números inteiros? São todos esses naturais, ou seja, o 0, 1, 2, 3, infinitamente aí, e o oposto deles, menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente aqui também, beleza? Então são os números naturais e o oposto deles aqui, ó. O 1, quem é o oposto? Menos 1. O 2, quem é o oposto? Menos 2. Então bora visualizar aqui, ó, para ficar bem tranquilo, ó. Temos o conjunto dos números naturais, beleza? Eles são os números positivos, certo? Exatos. Temos aqui, juntando aqui, ó, temos os inteiros, que é os naturais mais o oposto dele. Então já temos aqui, ó, que os naturais faz parte dos inteiros, beleza? Agora vamos para os racionais. Quem são os racionais? São todos os números que podemos escrever como fração. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, o 0,3. Eu posso escrever isso como uma fração? Posso. Aqui, ó, 3 décimos, beleza? Deixa eu colocar outro aqui, ó. Por exemplo, raiz de 16. Quem é raiz de 16? 4. 4 eu posso escrever como uma fração? Posso, né? 4 sobre 1, ou então 8 sobre 2, beleza? Um número negativo exato aqui, bora ver. Por exemplo, menos 2, eu posso escrever como uma fração? Posso. Menos 2 sobre 1, beleza? Ou, sei lá, menos 6 sobre 3, também dá menos 2, né? Então, beleza. Então, quem são os números racionais? Todo número que podemos escrever como uma fração. Exemplo também aqui, ó, as dízimas periódicas. Aqui, ó, 0,444, por exemplo. Posso escrever como uma fração? Posso. Como é? 4 sobre 9. Show de bola. Então, os racionais são todos os naturais, porque eu posso escrever os naturais como uma fração. Os inteiros, porque eu posso escrever como uma fração. E aí vem as raízes exatas, os números decimais, tudo isso, né? Então, ó, os racionais, que é representado pela letra Q, por ser de quociente, né? Quociente é uma divisão, fração é uma divisão, ok? Então, aqui temos os racionais. E os irracionais, obviamente, são os que não podemos escrever
como uma fração. Por exemplo, raiz de 3 é uma raiz não exata. Ela vai dar uma sequência numérica infinita, aí, mas que não se repete. Dá 1,73, 2, 0, dá uma sequência de número aí que não se repete. Então, por isso é um número irracional. Temos também aqui o conhecido, que é o número π. O número π é o que aproximamos aí, ó, para 3,14, mas ele não é 3,14, é uma aproximação. Ele segue uma sequência numérica aí, ó, que não se repete. Então, não é dízima periódica. Ok, então aqui fora separado, ficam os números irracionais. Porque os irracionais, ele não são os naturais, não são os inteiros e não são os racionais. Ele é um grupinho separado. E temos aqui, por último, os números reais, que é o quê? A junção de todo mundo. A junção aqui, ó, de todo mundo é chamado de números reais. Beleza? A junção de todos. Ou seja, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais juntos formam os números reais. Isso aí, espero ter ajudado.